Olá pessoal, é uma alegria poder chegar até você ministrando a aula de Educação Física. Meu nome é Cassiano, eu sou professor dessa matéria, juntamente com o professor Gabriel, e nós vamos dividir nesse primeiro momento para todas as turmas, falando sobre a cosmovisão da educação física por princípios na escola cristã. Então essa primeira parte é eu que vou dar e as outras partes o Gabriel vai dar para as turmas do 6º até o 9º ano. E para o primeiro ano eu vou trabalhar completo, tanto essa primeira parte quanto a aula propriamente dita. Sobre a educação física cristã, a cosmovisão da educação física cristã, é muito importante nós entendermos o carinho de Deus com relação ao nosso corpo, ao corpo físico. Qual é o tema que eu quero tratar, que eu quero conversar nessa aula? Deus nos vê como vasos. O meu corpo é um vaso. É interessante que na palavra de Deus, na Bíblia, Deus fala sobre vasos de honra, Deus fala sobre vaso escolhido, e é muito especial saber que como vaso eu recebo da parte de Deus e Ele me preenche todos os dias. E através desse preenchimento, eu também posso preencher as pessoas que estão ao meu redor, com uma palavra de ânimo, com um sorriso nos lábios, dizendo o quanto as pessoas que estão ao meu redor são importantes para mim. Uma coisa importante é que eu só estou na terra porque eu tenho um corpo. Deus me deu um corpo, um vaso, e por causa desse vaso, eu estou habitando na terra. Por um determinado tempo, não sabemos qual é o tempo. Esse Deus soberano, grandioso, Ele é o dono da vida, Ele dá a vida e Ele também diz quando essa vida se encerra. Então, é especial porque é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele sempre quis ter contato íntimo com o homem. E no Jardim do Éden ele tinha esse contato, no Jardim do Éden ele vinha todas as tardes para conversar, para ter um relacionamento com o homem, e num determinado momento da história esse relacionamento foi quebrado. E Deus sempre desejou continuar com esse relacionamento. Então Deus sempre quis ser acessível ao homem, desde o primeiro momento e até os dias de hoje. E hoje, como que ele é acessível? Através do Espírito dele que habita no nosso corpo. O Espírito de Deus habita em mim, eu sou o templo de Deus. Olha que especial que é o entendimento sobre o corpo físico. Olha o quanto Deus o quanto o corpo físico tem relevância nas nossas vidas. O princípio que eu quero destacar é o princípio de mordomia. O texto que eu quero deixar para você, para mim e para você, é o texto de Jó, capítulo 10, versículo 8 e 9, onde diz: "Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó?" Então esse Deus, que é o oleiro, que me formou do pó, e quando encerra o meu tempo aqui na terra, ao pó eu volto, ao pó eu retorno. Porém, eu tenho uma fase, um tempo, um período onde esse corpo físico é cuidado, é zelado, é administrado por mim, e com a ajuda de Deus eu tenho uma longevidade, eu tenho um espaço de tempo aqui na terra, através desse corpo físico. Por quê? Porque através do corpo Deus quer que eu seja uma bênção. Está lá em Gênesis, onde Deus fala com Abraão e diz: "Sê tu uma bênção." Ele diz para mim e para você: "Sê tu uma bênção." Ser uma bênção na tua casa, ser uma bênção com os teus pais, com a tua mãe, ser tu uma bênção com os teus familiares, com os teus amigos. Seja uma bênção, seja um vaso cheio que transborde e que abençoe pessoas que estão ao seu redor. Pensando numa palavra-chave a respeito da disciplina da educação física, nós entendemos que o corpo é uma das palavras-chave. E segundo o dicionário Webster, corpo significa força, significa limites. Fomos criados
para produzir, para criar. O raciocinar dentro desse princípio e dessa palavra-chave, existem diversas abordagens para se ensinar educação física na escola. Porém, a abordagem bíblica é a verdade absoluta de como Deus quer que tratemos o corpo. Por quê? Porque nós somos um vaso de honra. O ensino bíblico, ele tem um ensinamento com relação ao espírito. E o ensino terreno, a cultura terrena, tem um outro ensinamento. No ensino bíblico, o espírito está elevado, o espírito é importantíssimo. Na cultura terrena, muitas vezes, o espírito é pequeno, não é tão visto, porque ele é imaterial. E o corpo, na cultura terrena, é algo dado muito valor, principalmente estético, principalmente na força, na aparência, no estereótipo. E, biblicamente falando, tanto o espírito quanto o corpo têm relevância. Tanto o espírito quanto o corpo é importante para Deus. Como corpo, nós somos vaso de honra. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 21, diz que o que comemos e o que bebemos precisa ser observado com atenção. Fala também sobre sono, dormir adequadamente para descansar o corpo. Então o corpo precisa de descanso e o corpo precisa de saneamento básico. Essas três coisas são muito importantes. Comer e beber adequadamente, dormir adequadamente e o saneamento básico, que o básico do saneamento é a lavagem das mãos. Para você ter ideia, a cada 200 ml de refrigerante que nós colocamos no corpo, nós temos que tomar 32 copos. 200 ml é um copo. Então nós temos que tomar 32 copos para voltar ao pH, para equilibrar o pH no organismo. Dormir. Uma criança, um adolescente precisa dormir no mínimo 8 horas por dia. Isso eu estou falando ainda de um ambiente escuro, por causa da liberação do hormônio do crescimento, o GH, e também evitar o risco de doenças contagiosas. Olha a importância de cuidar do vaso, de ser mordomo do vaso que Deus te deu, na comida e no sono. E também no saneamento, que nós estamos falando da lavagem das mãos. Passamos aí esse momento de turbulência e sabemos o quanto é importante, né, ter higiene das nossas mãos com relação a pegar no alimento, a tocar nas pessoas. Isso favorece a não contagiar, a não progredir uma doença. Queridos, eu quero relacionar, dizer para você, somos espírito, alma e corpo. O corpo é o local de habitação do Espírito Santo de Deus. O corpo valida nós habitarmos aqui na terra. A maneira correta de viver é administrar bem o corpo que nos foi oferecido por Deus, observando as orientações bíblicas para ampliar a longevidade e viver o tempo que Deus estabeleceu para mim e para você aqui na Terra. Eu quero dizer para você, as aulas de educação física vai ser um desafio, mas vai ser uma alegria passar para vocês um conteúdo, atividades, para que você cuide e administre esse corpo da menor maneira possível. Não é tão simples dar uma aula de educação física através da internet, mas nós vamos, com a graça e o favor de Deus, e também com a tua motivação, o teu empenho, a tua dedicação como aluno, fazer com que isso dê certo e com certeza vamos colher bons resultados através disso. O tema da minha aula é qualidade de vida. Qualidade de vida é um termo muito utilizado a partir da década de 90 e muito visto nas faculdades para que os próprios alunos de curso superior possam transmitir isso nos cursos de Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Por quê? Porque é um tema totalmente atual e importante para os dias que nós estamos vivendo, onde a saúde ela é fundamental. Ter um corpo saudável que chegue até os 80, 90 anos, tendo uma longevidade e da forma mais boa, adequada possível. Então hoje eu quero tratar esse tema, é um tema muito amplo, muito abrangente, e eu quero pegar uma fatia muito pequena, mas que vai nos ajudar muito daqui para frente. Qual que é o subtema da aula? Frequência cardíaca, queima de calorias e gordura.
Desse subtema também eu quero ser o mais específico possível e ao longo das aulas à distância nós vamos conversando e ampliando e abrindo mais a respeito desse assunto. Qual é o meu objetivo nessa aula de hoje? Eu quero verificar a sua condição física através da frequência cardíaca, é um indicador bem importante para os nossos dias e fácil de fazer, nós podemos fazer em casa, sozinhos, né? Só tendo um pouco entendimento a respeito disso. Eu quero que você afira a sua frequência cardíaca antes do exercício, para ter uma noção, e após o exercício, para você ter a noção de quanto que aumentou essa frequência no desenrolar da sua atividade física. Nós vamos também, a ideia é pular corda com a corda ou sem a corda. Se você não tiver corda, não tiver espaço, talvez bata no lustre da sua casa. A minha intenção não é trazer transtorno nenhum, pelo contrário, é fazer com que você se aplique numa atividade e receba o benefício dessa atividade que você está fazendo. Nada de bagunça dentro de casa. Eu também quero que você faça, o meu objetivo é fazer alguns alongamentos antes e após o exercício. Existe muita conversa, né, no meio da disciplina de educação física sobre faz antes alongamento, se faz depois alongamento. Então existem abordagens e teorias a respeito disso. Eu quero dizer para você, faça antes e faça depois que você não vai errar, ok? O legal de a gente trabalhar numa escola de educação por princípios é que nós temos acesso livre e liberado à Bíblia, à Palavra de Deus. Então isso é especial. Nós podemos conhecer a respeito do corpo, o que a Bíblia fala a respeito do corpo. O ser humano é espírito, alma e corpo. E esses três são um conjunto que precisam ser cuidado, né, e administrado da melhor maneira possível. Então, o que é frequência cardíaca? Frequência cardíaca é o número de vezes que o nosso coração bate por minuto. Dessa forma, nós temos uma clareza do esforço físico que nós estamos empenhando numa atividade física. Então, a frequência cardíaca é um dos indicadores do trabalho cardíaco. Ela pode ser aferida de duas formas e tem a ver também com a idade da pessoa, ok? Então, quanto menos idade, mais eu posso forçar a frequência cardíaca. Quanto mais idade, menos eu posso forçar a frequência cardíaca. Quanto menor for a idade... Putz, cara, me perdi. Então, quanto mais idade a pessoa tem, menos esforço ela tem que fazer no exercício, porque senão ela força demais a sua frequência cardíaca. E quanto menos idade a pessoa tem, mais forte ela pode se dedicar aos exercícios físicos. Falando só da frequência cardíaca. Não estou falando, lembrando que para fazer um exercício físico é fundamental buscar uma avaliação médica, fazer uma consulta, ver como é que está o seu coração, como é que está a sua condição física, e depois dessa consulta médica, você busca uma atividade física regular. Então, sobre a frequência cardíaca, o que é frequência? É a assiduidade, é o número de ocorrências. Então, quantas vezes o meu coração bate quando eu estou em repouso? Quantas vezes o meu coração bate quando eu estou praticando uma atividade física? A outra palavra-chave da nossa aula é coração. Coração é um órgão muscular oco do tamanho do seu punho. Se você fechar o seu punho, você vai ter noção do tamanho que é o seu coração. E ele pesa de 250 a 300 gramas aí numa pessoa adulta, jovem adulto. É uma bomba que recebe sangue sem oxigênio e envia sangue oxigenado para todo o organismo. Então, é um órgão importantíssimo e fundamental do nosso corpo. Aí está a imagem do coração, para você ter uma noção, né, visual dele e da importância desse órgão dentro, né, do nosso organismo, onde ele é fechado pelas costelas, tem toda uma proteção, né?
Os batimentos por faixa etária. O adulto sedentário, ele tem um valor normal de 70 a 80 batimentos por minuto. Esse é o número de batimentos de um adulto, vamos dizer assim, sedentário. O que é o adulto sedentário? É aquele que não pratica atividade com frequência. É o adulto que joga um futebol, depois de 2 semanas joga mais um futebolzinho, sai caminhar de vez em quando ao redor da sua casa, mas não tem frequência na atividade. Atletas, a frequência cardíaca do atleta é de 50 a 60 batimentos por minuto. Então é outro montante, outro número totalmente diferenciado, porque falando em 80 anos, 90 anos de vida, isso dá uma diferença gigantesca. Então os recém-nascidos, eles até 23 meses, o coração bate de 120 a 140 batimentos por minuto. Crianças de 2 a 6 anos, 100 a 110, acima de 8 anos e adolescência de 80 a 100 batimentos por minuto. Então, a ideia da prática da atividade física é diminuir a frequência cardíaca, porque o coração, por ser uma bomba, e ele tem uma expectativa de vida, esse órgão tem uma expectativa de vida. Então ele tem um número de batimentos X até o final, quando ele parar e acabar a vida, ok? Então por isso que é importante a atividade física reduzir esses batimentos para que você tenha mais anos de vida ao longo aqui na Terra. A frequência cardíaca em geral, ela é mensurada por a palpação manual do pulso ou pela palpação também manual da artéria carótida. Então eu posso, a artéria radial, que fica ao lado do meu dedão, na linha do dedão, com esses 2 dedos, eu nunca uso o dedão para fazer a palpação, sempre esses 2 dedos, porque o dedão ele já tem um batimento próprio, por causa de uma artéria nele, que tem nele, Então eu uso os 2 dedos e também posso usar esses mesmos 2 dedos para sentir ao lado, tanto direito quanto esquerdo, a artéria carotídea, ok? Então, dessa forma, qual que é a melhor ideia? 10 segundos multiplica por 6. Então, quanto que bateu durante 10 segundos? Ou 15 segundos, daí multiplica por 4. Daí você tem o número de batimentos em repouso em 1 minuto. Curiosidade, o meu coração, nosso coração tem uma média, até os 70 anos ele bate ritmo médio de 70 pulsações por minuto, então vai dar 2,5 bilhões de vezes de batimento. Isso é bastante batimento, Então aí está para você entender aonde que você pode pegar a frequência cardíaca, no pescoço a facilidade, o batimento é muito mais forte ali, ou na artéria radioulnar, que é simples também e fácil de você buscar essa frequência cardíaca. Como que eu sei a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca mínima? E o que isso tem a ver com a queima de gordura? Lembrando que caloria nós queimamos até dormindo. Uma atividade física intensa, nós vamos queimar de 400 a 500 calorias. Uma atividade de alto impacto que nós estamos falando de pular corda, Então se você ficar por 60 minutos pulando corda com agilidade, do início ao fim, eu garanto para você que a queima de caloria vai ser de 400 a 500 nesses 60 minutos de atividade intensa. Então nós não praticamos atividade física apenas para queimar gordura. Seria muito raso a gente praticar atividade física pensando somente em queima de gordura ou em queima calórica. Então a atividade física ela vai além, os benefícios dela são muito maiores, muito mais amplos. Porém, é um dos objetivos a queima calórica e também é um dos objetivos a queima de gordura. Então, como que eu consigo
saber qual é a minha frequência cardíaca máxima. O número-chave é 220. Você vai ver muitas outras abordagens também, teorias a respeito de outros números, mas nós vamos ficar em cima dessa teoria, 220 batimentos, menos a idade de uma pessoa. Vou pegar a minha média de idade aqui, tá? 40 anos. Estou novo pra caramba, né? 40 anos. E você pega aqui, deu a continha aqui deu 180. Você pega 85% desse valor, que vai dar 153, que você está vendo ali na sua tela. Esse é a frequência cardíaca máxima, 85. A máxima é 180, mas eu não vou querer chegar nesse número. É perigoso, tá? Então nós estamos dando uma margem de 15%. Então 153 é o número que eu posso atingir, que se eu olhar no meu frequencímetro ou se eu tirar a medida, é esse número de ouro que eu tenho que chegar. E 65% da frequência cardíaca é o mínimo que eu tenho que desenvolver na minha atividade física, que vai dar 117 batimentos. Entre esses dois números, aqui, entre esses dois números, que a frequência da atividade física por mais de 25 minutos, existem também teorias a respeito disso, eu estou trabalhando em cima de uma delas, acima de 25 minutos vai existir a quebra de gordura. Se você não parar, se você fizer de forma frequente, contínua a atividade física. Então, não é tão simples assim queimar gordura, mas a caloria, sempre, até dormindo, você queima a caloria. Ok? Então, falando aqui, eu estou queimando caloria. É claro que, pulando corda ou fazendo exercício de alongamento, como o meu esforço está sendo maior, a queima de gordura é maior. Se o meu esforço é menor, a queima de gordura, de caloria é menor. Então, se o meu esforço é maior, queima mais caloria. Se o meu esforço é menor, queima menos caloria. Como se fosse a gasolina de um veículo, de um carro. A queima calórica é conforme o esforço físico empregado. Até dormindo, como eu disse, nós queimamos caloria. Então essas informações que eu estou passando no slide, já conversamos, você já tem aí com você. O exercício físico equilibra a entrada e a queima de calorias. Outro benefício do exercício é ajudar a eliminar o lixo que entra no nosso organismo através do alimento, assim como equilibrar as taxas de gordura e açúcares que ingerimos. Olha aí a grande relevância do exercício físico. Nós comemos, ingerimos muitas coisas que podemos dizer que não é tão bom assim para o nosso organismo. E quando eu faço exercício físico, eu estou equilibrando essa ingestão de alimentos que não são bons e a queima desses alimentos, através do exercício, faz com que eu possa me alimentar de mais sujeira, de mais coisas que não são tão boas assim, ok? Por exemplo, né, o refrigerante, ele tem, o pH do refrigerante é 2,5. A água no nosso organismo, ela tem que estar equilibrada em 7,5. Quando eu bebo 200 ml de refrigerante, eu tenho que tomar mais de 30 copos de água para voltar ao equilíbrio do pH dentro do meu organismo. E a atividade física me colabora, me ajuda a trazer esse equilíbrio para dentro do meu organismo, que é muito importante. Então, os benefícios da atividade física são inúmeras. Eu estou trazendo aqui alguns só para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo através do assunto qualidade de vida. A queima de gordura é conforme a frequência versus a duração do exercício que está sendo realizado. O corpo é composto por água, músculos, ossos, gordura e resíduos. Essa é a nossa composição corporal. O percentual de gordura de um atleta é entre 5% a 8%. Não existe 0% gordura. Tem que ficar claro isso. E de uma pessoa normal, de um adulto normal, né? Como eu, por exemplo, 15% é o normal de gordura. Num homem, até
22% até 24% seria natural a gordura no homem. A mulher já parte do normal 24%. Por quê? Porque a mulher tem menos músculos do que o homem. O homem tem 30% a mais de músculo do que a mulher. Então esse 30% a mais faz com que o homem tenha mais força física, faz com que o homem tenha um tônus, uma tonificação muscular diferenciada do que a mulher. Fica claro aqui para você que é impossível, inconcebível atletas transexuais, mulheres, né, homens estarem jogando com mulheres e mulheres estarem jogando com homem. Porque Deus, na criação dele, ele fez o biotipo da mulher e o biotipo do homem. Então, não tem como, isso é um absurdo, na verdade, biologicamente falando. E a mulher, se ela chegar até os 30% de gordura, também está dentro de uma faixa limite tranquilo, ok? Até porque a mulher, ela concentra a gordura mais na parte abdominal, já da criação de Deus isso, por causa da gestação. Então ela precisa de um colchoadinho um pouco maior na área do ventre para cuidar dessa criança que vai estar sendo concebida ali durante 9 meses. Olha só que genial como é o nosso Deus, ok? Aferir a frequência cardíaca em repouso e anotar. Eu preciso, a nossa ideia dessa aula é que você anote a sua frequência cardíaca em repouso, parado. Quanto que deu? Então você vai parar ali 15 segundos, vai sentir a pulsação, vai contar na sua mente. Se for 15 segundos, multiplica por 4, né? Daí faz agora os exercícios de alongamento e daí afere de novo, só para você verificar como o seu organismo já reagiu aos exercícios básicos de alongamento. Esses exercícios estão ali, o link está ali no seu PES, no seu programa de estudos. Faça uma atividade aeróbica de 10 minutos. Eu estou indicando ali o pular corda, sem a corda ou com a corda. E também daí afira, faz o aferimento da sua frequência cardíaca e veja como ela deu uma boa disparada de repouso para quando você estava em alongamento e agora com a atividade física propriamente dita. No encerramento você também faz a anotação para você verificar a diferença. E se você fizer esse exercício que eu estou indicando 3 vezes por semana, durante 3 semanas, você já vai ver resultado na sua frequência abaixar, sua frequência de repouso, que nós falamos que geralmente aí pode ser 70, o número de ouro. Você vai ver depois de 3 semanas praticando exercício, pelo menos 3 vezes por semana, ela já abaixando já. E por que é importante ela abaixar? Porque o teu coração tem um limite de batimentos. Quanto mais baixo ela tiver, mais longevidade, falando do órgão específico, coração, ok? O link para sugestões de leitura está aí na sua tela, também está lá no seu PES. O planejamento da semana, a atividade prática está aí, né? Nós queremos que você faça essa atividade aeróbica, lembrando que nós temos atividade aeróbica e anaeróbica. Atividade aeróbica é com a presença de oxigênio. Então, quando você for pular corda, respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Você não pode fazer essa atividade sem fazer essa oxigenação, porque ela é uma atividade aeróbica e nós estamos falando de quebra de gordura. E isso significa quebra de moléculas e só é possível com oxigênio, ok? Então, tem aí os links também das aulas, dos exercícios de alongamento, aula sem corda e aula com corda, ok? Avaliação, o trabalho, eu quero lembrar vocês do trabalho de você fazer em papel almaço manuscrito referente ao basquete, que é o que nós tivemos na nossa aula. Nas primeiras aulas nós tivemos sobre o conteúdo foi basquete. Então eu preciso que você cumpra com esse trabalho e lembrando, né, desse conteúdo na nossa disciplina. Qualquer dúvida, estamos à disposição para que você possa tirar as dúvidas comigo como professor. O princípio que eu quero trazer para você, para fechamento, é o princípio de mordomia. Lucas 6,45 diz: a pessoa boa tira o bom
o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. É um princípio interessante. Como eu disse, nosso corpo, nós fomos formados como espírito, alma e corpo. E o centro, tanto do corpo quanto do espírito, esse texto está dizendo que é o coração. Olha a importância que é o coração. Ele é um órgão central feito por Deus para bombear o sangue e também como depósito para aquilo que sai da minha boca. Então, se está saindo algo da minha boca é porque entrou algo aqui. E esse algo, esse depósito está cheio. Como depósito, nele podem entrar coisas boas ou ruins. E como que entra coisas ruins? Depende daquilo que eu vejo. Como que pode entrar? Qual é o canal de entrar coisas ruins? É a visão, pode encher o meu coração. E com o coração cheio, eu ponho para fora aquilo que está aqui dentro. O coração é uma esponja que absorve o que está de lá fora para dentro. E essa absorção me levará a fazer escolhas. Com frequência, eu preciso ler a Bíblia para que ela me ajude a separar o que é bom daquilo que é ruim. Nós vemos notícias durante o dia todo, nós ouvimos músicas e nem sempre as notícias são boas, nem sempre as músicas são boas. Nós estamos nos relacionando com as pessoas e nem sempre as informações que as pessoas trazem não são boas. Mas a Bíblia tem a informação correta, a Bíblia tem a informação verdadeira que vai encher o meu coração. E através desse enchimento da palavra de Deus, eu posso optar em fazer escolhas dentro daquilo que é bom e daquilo que não é bom para a minha vida. Eu quero relacionar, assim como o coração precisa ser treinado para ter uma condição física melhor, também os nossos olhos e ouvidos precisam de treinamento para que possamos nos encher daquilo que agrada a Deus. Que essa aula possa tocar a sua vida, que essa aula possa fazer diferença tanto no seu corpo quanto no seu espírito. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.